E a reflexão de que, do público, de quem tinha poucas pessoas negras na peça e quem tem acesso à cultura em Jataí, né? Até onde nossas iniciativas culturais chegam na cidade. Eu queria parabenizar, né, todos que estão envolvidos com a peça, o esforço, o empenho. Viver de cultura no Brasil é algo bem desafiador, mas eu acho que talento existe em todos nós, mas apesar da falta de incentivo que existe, ainda bem que existem leis como essa que carregam cultura, né, e conhecimento para todas as pessoas, inclusive para mim. Muito obrigada. Eu acho que devia ter mais peças de teatro, eu acho que falta, não sei se é porque eu gosto muito, mas eu acho que falta. Falta a gente ver mais coisas, não só com temas tão polêmicos quanto esse, mas mais peças, mais teatro, mais coisas que a gente tem acesso com mais facilidade. Não, só parabenizar, que foi sensacional mesmo, foi muito marcante, tanto o ator muito expressivo, né? E tudo, o contexto todo geral que colocaram a gente aqui de baixo e tentaram mostrar pra gente como é que era o ambiente, tudo que do momento da Medéia, né? Então assim, é muito marcante, muito forte e tipo, pra gente tentar processar. Eu acho que eu nem processei ainda. Vou levar um tempo pra processar isso tudo, pra poder contextualizar na minha própria cabeça o que aconteceu aqui. Só que a UFG continue com esse trabalho, que possa expandir não só aqui dentro de Jataí, mas levar para vários outros lugares, porque tem muita gente que precisa assistir isso aí. Medéia! Digo. Medéia? Meu nome? Medéia, para mim, é uma provocação, né? Para que as pessoas que assistindo o espetáculo, ou mesmo tendo a reverberação desse espetáculo, possam se posicionar, possam ter essa visão que a gente provoca no espetáculo, né? Nas suas relações diárias com esses momentos históricos, tanto das questões da escravidão no Brasil, como dos resquícios desses momentos da escravidão nos dias atuais. Escravizada e preta. Na província de São Paulo. Escravizada e preta. Na Bahia de Todos os Santos. Escravizada e preta. No Rio de Janeiro. Escravizada e preta. Em Jataí. Mas existiu escravidão em Jataí, tem um passado relacionado à escravidão em Jataí e o material que a gente trabalha foi nos indicando para isso. Mas aí mais uma vez a gente esbarra, por exemplo, na própria construção da historiografia em Goiás. Por muito tempo a historiografia em Goiás reproduziu uma ideia de que nós teríamos uma escravidão que era uma escravidão benevolente, branda, que era uma escravidão menos violenta do que em outras localidades, porque nós tínhamos um outro tipo de produção econômica. O que as fontes não nos indicam. Identificamos nos nossos trabalhos que a escravidão nessa região tem características muito próximas daquelas com atividades econômicas voltadas para a agropecuária. Eu busquei trabalhar com alforrias. E aí, procurando algumas informações, eu cheguei no censo de 1872, que foi o primeiro recenseamento do Brasil, e esse recenseamento vai apontar que 17% da população jataiense nesse período era escravizada. E aí isso é um índice muito alto para uma paróquia que tinha relações econômicas de subsistência, agropastoril, né, sem muitas relações econômicas com outras províncias ou até mesmo com a capital do estado. No mestrado, já no segundo momento, eu fui pensar como é que a literatura ela narra a história jataiense, né? Como é que a literatura memorialista, o romance histórico, principalmente o livro do Basileu Toledo França, ele
inventam uma história da cidade, baseada numa história das elites, né, principalmente as famílias Vilela, Carvalho Bastos. Como esses sujeitos chegam com uma história anterior à cidade de Jataí, mas que para a população negra esse lugar ele é inexistente. Sim, a gente consegue ver esses resquícios da escravidão no preconceito, no racismo, no dia a dia, nas formas com que as pessoas se tratam. E, inclusive, infelizmente, nas piadas que são contadas, e aí esse racismo que vem dessa escravidão, ele é presente nos nossos dia a dia, com certeza. A gente pode notar claramente a questão do racismo estrutural, a gente pode citar a questão de você ainda verificar que o negro ainda está fora das profissões mais importantes, ele ocupa as profissões mais inferiores ainda. Racismo estrutural, assim, né, que acaba sendo não perceptível. As pessoas às vezes reproduzem falas e comportamentos racistas sem mesmo perceber, porque está no cotidiano. Em relação, vamos dizer assim, uma área bem importante, a área de emprego, né, por exemplo. Hoje você pode perceber que a pessoa que ela nasce da cor negra, as áreas de trabalho para ela não é das áreas mais elevadas, são das áreas mais baixas da sociedade. A forma que a pessoa te trata em relação a você fazer uma compra, ou até de você entrar no supermercado, a forma que a pessoa te olha. A gente ainda vê isso ainda. A maioria das mulheres que eu já vi trabalhando como empregada eram pessoas de cor mais escura. Raramente eu vejo mais claras. Mas nos cursos mais elitizados, como medicina, por exemplo, direito, você quase não acha aluno preto, né? Eu trabalho na universidade, né? Então, assim, uma coisa que eu noto é que você tem, dependendo do lugar que você está, seja um lugar de educação ou um lugar que tem pessoas com poder político ou poder aquisitivo maior, você tem geralmente pessoas mais brancas. Não é diferente de qualquer lugar do país, né? Somos todos herdeiros de um país escravocrata, né? Historicamente profundamente injusto. Além disso, Jataí ainda é uma cidade muito segregada, né? Os bairros, a diferença entre a estrutura da cidade na região central e nos bairros periféricos, ela é gritante. A circulação de pessoas em determinados espaços também. É preciso pensar que se eu vejo os lugares de memória, né, os lugares que eu frequento aqui para pensar a história da população negra, isso ainda é muito apagado. Se eu vejo os cartões postais, penso um lugar de referência para a cultura negra na cidade, hoje esse lugar não existe mais, né? O racismo meio que ele enraizado. As pessoas não vão chegar para você e vai te falar algo, mas você sente olhares, você sente quando você chega em lugares, se você estiver com pessoas brancas, assim, aquelas pessoas vão ser mais privilegiadas, vão ser atendidas mais rápido, vão ter uma atenção maior para elas. Eu sinto muito isso. E é isso que eu sinto aqui. E aí, em quase todos os lugares, inclusive de pessoas, lugares que pessoas pretas são donas, que acontece isso também. Eles sempre privilegiam as pessoas brancas. Eu sinto muito isso aqui em Jataí. Eles nunca vão chegar e vão te falar, mas... E você só percebe isso quando você cria uma personalidade. Se você for numa favela, o negro vai estar lá. Se você for no presídio, o negro vai estar lá. Não porque ele não tem capacidade, né, de se tornar um ser melhor, mas é porque, infelizmente, a nossa sociedade tira o direito do negro evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Aqui vai crescer, homem alto, crescer acima do teto baixo da mina d'ouro e vai dançar, aqui, vai dançar o Noxenayê e os Humanudu. Eu acho ele muito forte ainda. Eu acho muito forte a briga nossa enquanto professor. Ela é grande igual a luta da Medeia lá, porque
o pessoal não enxerga nas coisas que se faz no dia a dia como racismo. É muito comum. Então, o racismo velado, lá atrás que você tinha me dito, os alunos ali, o nosso meio, eles não enxergam aquilo. É simplesmente uma brincadeira. Mas eram brincadeiras, como falando da forma do cabelo, e forma de brincadeira, achando que tava engraçado. Já chegaram a falar que eu era bonita, só faltava alisar o cabelo, que só faltava cuidar do cabelo, porque meu cabelo tava bagunçado. Brincadeiras como esse jeito. Eu mesma vivenciei, não faz muito tempo não, um pai de uma aluna dizendo pra mim, olha, tem um perigo aqui na escola. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem um homem estranho. Quem era o homem estranho? Era um monitor de alunos que era negro. Se ele fosse branco, ele seria estranho? Só o fato dele ser negro, né, tornou-se aquilo algo discriminatório. E eu fiquei muito chocada, sabe? Fiz questão de chamá-lo e apresentá-lo para o pai e dizer que ele era um trabalhador como eu naquela escola e que não havia nada de estranho com aquilo. Eu trabalhava como office boy no escritório de contabilidade, fazia serviço de banco, né? E por excelência um office boy carrega uma mochila. E aí eu fui impedido de entrar com essa mochila no banco pela segurança. A porta ali apitou, revistou a mochila, mas não liberaram a minha entrada. Eu peguei o que eu precisava resolver no banco, né, fui aguardar o atendimento, e aí logo em seguida uma mulher branca entra o espaço, né, adentra o espaço com a sua mochila. E aí eu estava nesse início da universidade, assim, onde erguer a voz é um ato contra o racismo, é um ato de coragem, né? Você precisa estar consciente, confiante, né, com coragem para fazer isso. E aí eu fui questionar o porquê eu não tinha podido entrar com a minha mochila, né? E ela sim. E aí eles não souberam dizer, disseram que era um protocolo do banco, mas ali foi um momento de tomada de consciência de que, olha, eu não posso sofrer isso aqui calado, não posso ver as situações acontecendo sem me manifestar. E aí acabou que ali naquele momento eles deram desculpas, mas não conseguiram dizer o que tinha acontecido, apesar de eu saber nomear naquele momento, né? Mas você consegue perceber só quando você estuda mais um pouco, aprofunda mais um pouco, porque se você não formar sua personalidade, você não vê que acontece isso aqui, você acha que é uma coisa normal, mas não é. Só depois que você vai adquirindo conhecimento que você vê como que as coisas funcionam aqui. Então, isso foi uma virada de chave para dizer assim, olha, não no sentido de conscientização racial, mas no sentido de, olha, eu não posso ver essas situações acontecendo e ficar calado a partir do que ocorre comigo, né? Não é só comigo. Mas se a gente volta aí para as questões do tempo da infância, na escola, o racismo ele está no cotidiano, né? Ele te afeta e te mina desde a infância. Não tem como nomear apenas um evento. É perceber que essa cidade ela é permeada de racismo, na medida em que você... será que você vai ser bem atendido se você sentar na choperia rodeio? Hoje o negro é escravizado, mas de uma certa... A forma que ele é escravizado hoje é diferente daquela época. Os meios de escravidão daquela época mudaram totalmente, mas se eu for pensar nesse caso, relativamente ficou elas por elas, vamos dizer, 6 por meia dúzia. O sofrimento, ele, no sentido que a peça tenta demonstrar, né, ele é sempre o mesmo, é um sofrimento que parte a partir da exploração do outro, né, da diminuição do outro como sendo algo inferior a um objeto, né, algo que possa ser explorado. As pessoas dizem que é velada, mas dizer que é velada não quer dizer que é velada. A violência escrachada do mundo, isso não é uma coisa velada. É a gente que tá tão desensibilizado com a brutalidade que a gente simplesmente não observa a profundidade do racismo hoje em dia. Eles não veem isso e é muito complicado, eles não conseguem enxergar. Por mais que a gente aborde os assuntos didaticamente, outro dia eu comentava com eles dentro de sala, porque assim,
É fácil para um aluno a gente discutir ali e na hora que você cobra, por exemplo, uma questão, ele responde o que a gente discutiu. Mas na cabeça dele não mudou. Na prática dele, do dia a dia, não mudou. Então, a educação, por isso eu falo que a educação e a cultura é fundamental nisso, nesse sentido, de melhorar. Eu acho que esse caminho é grande, esse caminho é de todo dia. Não sei se dou gargalhadas ou se começo a chorar, se eu canto ou se eu grito tentando desabafar a explosão adormecida que se esconde em meu peito. Por inveja existe gente que me falta com respeito. Não me dão sequer direito de querer quem quer me amar. Se a diferença de cor me proíbem de gostar, falam tanto desaforos, inclusive palavrões. Não respeito o amor que surge entre um par de corações. Olha, é perceptível sim os resquícios. Eu acho que eu vou partir principalmente do campo da cultura, assim, né? Quando o nosso Clube 13 de Maio aqui, ele foi demolido, foi esvaziado, né, de certa forma, do sentido social dele, que é um clube da população negra. Um clube que foi demolido para a construção do SESC. Os dois, tanto a cultura quanto a espiritualidade, né, essa coisa toda, porque querendo ou não, a gente tem que se apegar a alguma coisa que é maior do que a gente, porque senão a gente desaba, né? Eu acho que se a gente não se apegar a alguma coisa que é muito maior, e a cultura tá aí para poder auxiliar a gente a se expressar, a se soltar e a estar em sociedade, né? Porque nós somos todos seres sociais, de uma certa forma a gente tem que estar um pelos outros, e se não for através desses meios, eu acho que é muito difícil também. Eu, sendo de religião de matriz africana, eu acho super importante. Eu acho que a peça deveria ser mais divulgada, porque desmistifica muito e fala um pouco da origem, de onde surgiu, que era através dos sons dos atabaques, através de ervas que os escravizados desmistificavam, curavam os seus e passavam adiante a sabedoria. Hoje você dizer a palavra Umbanda, muita gente vê ela como uma forma de uma coisa mal, ruim, sei lá, mas não. Vendo a peça hoje, eu percebi que não é dessa forma. Inclusive, eu, como pai hoje, que eu sou pai de um menino negro, nordestino, vendo a peça e abrangindo mais, participando mais da cultura de hoje, dessa forma, eu posso até passar mais coisas para ele, e Deus de criança está mostrando para ele a realidade do jeito que foi dos nossos antecedentes. Com certeza. Porque a história, tipo, você... Tem uma autora que eu gosto muito que chama Gerda Lerner, e ela tem um livro que chama A Criação do Patriarcado. E aí ela fala várias coisas, mas uma dessas coisas ela fala sobre como as mulheres elas são fragmentadas na sociedade patriarcal de hoje, porque a gente não tem a nossa noção de história coletiva para resistir. Então, tipo assim, no processo da escravidão, eles eram tirados até dos próprios nomes, então você ter uma história coletiva para resistir, ter uma cultura, algo para se apegar, isso às vezes era tudo que você tinha, ou a religiosidade, isso, às vezes era tudo que você tinha para não ficar louco ali na profundidade da língua, então às vezes era isso, era a morte, em todos os sentidos. Porque houve um apagamento, um roubo tanto da cultura quanto de religião, então é bom trazer de volta para lembrar como realmente era e mostrar também como foi essa violência de apagar e roubar a cultura e a religião. Eu atualmente tenho pensado como a população negra tem escrito a história local. Porque se eu fico preso a espaços institucionais, às formas formais de narrar a história, a população negra
não tem a autoria, não tem o espaço de autoria nesses lugares. Mas se eu vou para outras sociabilidades, aí sim eu encontro. E aí, recentemente eu tenho trabalhado com a dupla Lindomar Rezende e João Batista. O Lindomar já fez sua passagem, mas o João Batista ainda está vivo. Eu vou destacar aqui uma música deles que se chama Diferença de Cor. É a música que é título, né, do álbum que eles lançaram em 1978, durante a ditadura militar, na efervescência do movimento negro no Brasil. E tá claro lá, né? Tem um verso que questiona se nascer negro é defeito. A composição não é do Lindomar Rezende e João Batista, mas é de um circuito de compositores aqui da cidade, que eu tenho começado a mapear, mas é um indício de que as questões raciais elas têm sido tensionadas pela população negra no decorrer do tempo, né? Na medida em que eu tenho uma classe que narra a história local de um ponto de vista racista e excludente da população negra, na medida em que eu avanço para outros campos, eu percebo que nós também narramos a história local, mas em quais espaços, com qual divulgação, né, qual é a potencialidade, como nós podemos potencializar essas narrativas. Quando começa os batuques, né, as danças que remetem às religiões de matriz africana, a gente fica até arrepiado. As ervas ali que remetem também, é tudo muito bonito, é muito assim, é muito condizente com a peça, porque a peça ela retrata a questão da cultura negra e isso aí está diretamente relacionado. E eu acredito que se a gente não vier a reforçar esses aspectos culturais que remetem à nossa cultura, o preconceito vai continuar existindo, principalmente em relação à religião negra, porque as pessoas que talvez não tenham um pouquinho de conhecimento e veem aquilo lá, ainda relacionam com coisa má, com coisa negativa, não conhece a espiritualidade, não conhece o quão maravilhoso são as religiões de matriz africana. Eu, por conhecer um pouquinho, já entro ali e já fico emocionada. Para mim aquilo ali é lindo, maravilhoso. Mas se uma pessoa que não tem conhecimento e vê, ainda interpreta de forma negativa. Mas assim é melhor, aqui. Bicho castrado não põe no mundo outro bicho que será igualmente castrado. Eu não sei se tenho culpa, se tiver eu desconheço. Quem nasce com pele negra só recebe desapreço. Na linguagem dessa gente envolvida em preconceito, mas pergunto em desabafo se nascer negro é defeito. Eu vou recorrer lá de novo à Lei 10.639 de 2003, que é a lei que obriga o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana entre os dispositivos dela. É uma lei bem curtinha, mas entre os dispositivos obriga isso. O que é importante em relação a essa lei? Há alguns autores, por exemplo, que leem ela como um primeiro dispositivo decolonial ou descolonizador, que é uma das primeiras leis que obrigam de fato com que a gente revise a forma como nós estamos ensinando a história da população negra no Brasil. E aí, quando eu estou falando história da população negra, eu não estou me referindo apenas à disciplina de história, né? Mas eu estou me referindo a todo o conjunto de conhecimento, principalmente conhecimento pensado para a educação básica. E, posteriormente, né, as diretrizes para a implementação da lei foram documentos extremamente importantes que nos ajudaram, que nos ajuda, na verdade, a pensar como que nós podemos, dentro da educação básica, reescrever talvez essa história da população negra, né, de uma forma mais ampla. Eu acho que existe, que é trabalhado na educação, mas ainda assim de uma maneira muito superficial. Eu acho que poucos são os momentos que se faz uma reflexão sobre essas questões na sala de aula
a não ser quando parte do próprio professor ou que o professor tem que, de alguma maneira, introduzir esse conteúdo na aula, né? Não existe uma organização, talvez, do poder público ou da própria Secretaria de Educação para poder fazer momentos em que isso seja trabalhado. Na parte da educação, eles só lembram dessa parte próximo ao dia 20 de novembro, que é porque eles ficam, porque eles têm que cumprir a lei, né? Que está na instituição, então eles só lembram dessa parte dos escravizados, dos negros, da população negra da cidade nessa época. Mas eu acho que deveria muito ser falado, porque se você for em escolas elitizadas, tanto particulares aqui em Jataí, quanto em escolas nas periferias, o racismo ainda está muito grande. Eles sofrem racismo por conta da religião, por conta da vestimenta, por conta do cabelo, por conta da pele, por conta de muita coisa. Então, assim, existe muito racismo hoje. Eu acho que deixou a desejar um pouco a educação. Porque eu mesmo tenho educação e não vim sabendo das coisas que aconteceram na peça. Eu vim sabendo bem pouco, inclusive. Adequadamente as questões de justiça e igualdade racial? Eu sou professora e, infelizmente, a nossa educação ainda não vem de encontro. Os professores não estão preparados para abordar isso aí. Tem professor que ele nem sabe, desculpa a fala, mas tem professor que não sabe nem o que é Umbanda, quando mais desigualdade social. Não tem consciência de desigualdade social, não tem consciência social. Como uma pessoa vai trabalhar desigualdade social se ele não tem consciência social? Tem professor que acha que lugar de preto é na cadeia. E ele passa isso para o aluno. Ao invés de falar de consciência social, empatia, ele passa o quê? Preconceito, racismo, estigmas, estereótipos. Confunde ainda mais a cabeça do aluno e propaga ainda mais preconceito. Infelizmente, a nossa educação, ela não muda, ela continua numa caixinha e sinceramente, eu tenho tanta tristeza de ser professor e ver muitos colegas meus ainda que a mentalidade desse mãezinho. Medalha! Cães e homens mandei do teu menino atrás. Mandei corte de ferro. Ele vem de pendurado, sem testículos, sem olhos. De noitinha. Vai até teu menino de noitinha. Um punhado de erva do campo rupestre. Põe erva na boca do teu menino, Medeia. Mata teu menino, Medeia. Eu já tive que dar notícias muito ruins para mães uma vez. E é um choro que ele não é igual a nenhum outro choro. E aí você vê, tipo, Medeia, você pega a Medeia recebendo a notícia de que o filho dela vai ser castrado, depois vendo ele ser capturado, depois ela conversando com o Jazão. E você pensa na realidade das mães hoje, aqui, de tipo, ter que falar várias vezes em defesa dos seus filhos não serem ouvidas, ou os filhos serem só vistos como problemáticos na escola, sendo que tem todo um contexto que leva eles a isso. Eu vejo muita similaridade, eu vejo hoje na peça. Eu achei a peça impactante. Certo. Desde a personificação, né, de Medeia, a questão do sofrimento físico e mental que aquela mãe trazia em torno do contexto histórico e da escravização das pessoas de modo geral. Então, eu fiquei muito presa na Medeia enquanto mãe, porque todo mundo que é mãe é uma coisa que fica encarnado na gente para sempre. Então, assim,
A Medéia, como qualquer mãe, queria que o aguê dela fosse grande. Qualquer mãe quer que o aguê dela seja grande, que ele rompa as barreiras, que ele siga um caminho. E ela tentou de tudo, foge, sai daqui, encontra seu caminho. É o que mãe faz a vida toda. É que o filho saia, cresça. E aí quando a gente olha ela na tentativa desse aguê dela no... Pode ficar à vontade. Dele crescer, dele sair ali. Então, quando ela viu que ia se repetir e que ele iria viver numa escravidão, ela enxergou a morte como um caminho. E assim, não tem uma mãe que não queira ver isso, queira ver o seu menino grande e livre. Então foi realmente a parte que me prendeu na questão de uma mãe que, de todas as mães, independente de ser um filho que mora na favela, que mora no morro, de ser um filho que mora nos melhores lugares, essa mãe quer isso. Então a Medéia, ela que no mito ela mata os filhos por outra situação, aqui ela mata o filho por uma questão de liberdade, por uma luta por liberdade, por querer ver esse filho livre. Então a Medéia é a representação de toda mãe. Com certeza, você não precisa nem parar muito para analisar. Você vê o tempo todo o sofrimento que ela teve ali, né, a vontade de sair daquela situação de opressão, voltar para a terra dela, que é o tempo todo ela falando, né, passar para além mar, voltar para a terra dela, onde lá ela era feliz. E o sofrimento que ela teve de perder o filho, do trabalho constante. E se a gente for pensar hoje, é a mesma, o sofrimento da mulher negra, a questão de abandonar os filhos, a questão, né, de estar à frente da família, muitas vezes abandonado pelo marido. Você vê a questão da desigualdade social. Então, é tudo. Todas as situações ali, o contexto histórico da nossa sociedade, né, está presente em todos os momentos lá, e o que está lá é o que reflete a nossa sociedade hoje. A marginalização do negro, a condição que a população negra ainda vive, né, esse racismo que se propaga de forma velada, porém ela está aí, por ser velado dói mais ainda. É isso.